Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje estamos com Clínica Médica. Muito bom. E a nossa Nina, nossa Carminha, está se tinindo hoje para discutir com vocês algumas questões bem legais, umas discursivas bem top para a gente fazer. Muito bem. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Deixa eu esperar mais um povinho entrar aqui. Tá entrando. Vamos lá. Muito bom. Deixa eu esperar só mais um pouquinho. Carminha, enquanto eles entram, você quer se apresentar um pouquinho para eles, falar um pouco de você? Coisa rápida, não vai Oi. assustar, não vai assustar, não vai. Ô, sim. Oi. Mentira, o Luiz Silveira é muito mais assustador do que eu. O de quarta-feira? Mentira, Galera, eu vocês acharam o ganho. Luiz Não, assustador? não, eu ganho dele de 10-0. Então, boa noite, pessoal. Só enquanto o pessoal entra, vou fazer uma breve exposição. Meu nome é Maria do Carmo, eu sou médica, sou endocrinologista, sou médica. Militar, sou médica da Marinha do Brasil, já há mais de 20 anos. Momentaneamente, conforme eu gosto de brincar com que a Beth adora, eu moro na ilha de Lost, que se chama Ladário. Ladário é um enclave geográfico, é a única cidade do Brasil que é totalmente cercada por uma outra cidade. Ou seja, todas as fronteiras de Ladário são com um ou outro município, que é Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Estou no Pantanal, não tem onça na rua. Assim, só para quem queira vir ao Pantanal para poder, né, conhecer, lamentavelmente, não tem onça na rua. Mas tem várias outras coisas. Aqui eu brinco que eu acho muito legal, porque tem cachorro de rua, gato de rua, cavalo de rua, galinha de rua, porco de rua, tem tudo morando na rua. Já peguei uma bacia de água na minha casa e fui levar para o cavalo porque eu achei que ele estava com sede. Real. Além disso, aqui na cidade, eu sou professora da Faculdade de Medicina da Unicesumar, que é uma faculdade de medicina que funciona aqui em Corumbá, e sou coordenadora do internato da Unicesumar e coordenadora do rodízio de clínica médica da Unicesumar também. Na Marinha, eu já exerci a função de eh, vice-coordenadora da COREME, do Hospital Naval Marcílio Dias. Eu já fui responsável pela residência médica do Hospital Naval Marcílio Dias e já fui chefe do departamento de ensino da Escola de Saúde da Marinha. Este é o meu breve currículo. Assim, eu sou endocrinologista, né? Eu fiz clínica médica, eu fiz endocrinologia, tenho RQ em endocrinologia e fiz um fellow de medicina de emergência nos Estados Unidos. Em 2010, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos. E que mais? Acho que tá bom, né? Foi nos últimos anos, vem Dá para, ajudando a eu gente acho que dá aqui para me nas. categorizar como especialista, né? Mas o mais importante, pessoal, nem isso. Eu só pedir para a Carminha falar um pouquinho até todo mundo entrar aqui. O mais importante é o quanto o conhecimento dela nos ajuda na resolução de questões, né? Porque ela é especialista em prova. É uma coisa que ela vem fazendo com a gente já nos últimos 5 anos ali. Então, Por esse aí. olhar dela, especialista, nesse olhar de prova, é o que faz aquele contraponto que eu comentei com vocês ontem falando de cirurgia, tá? Então,
Isso é só para deixar vocês mais tranquilos em relação ao conhecimento, ao quanto a especialidade dela na leitura da prova nos ajuda a interpretar melhor cada questão para a prova da discursiva. Tá bem? Aí Então, eu bora queria, lá. assim, só pontuar um pouquinho, Beth, porque eu vejo em vocês, revalidandos, uma visão, e isso, na verdade, faz parte da minha experiência, porque a gente já está há muitos anos lidando com pessoas diferentes. O que eu vejo em vocês, às vezes, e a Beth fala muito isso, é aquele comportamento meio de cachorro vira-lata, de se achar que é menor do que o outro. E o que eu posso dizer, porque eu estou lidando com alunos da graduação de medicina no Brasil, o que eu posso dizer é que vocês todos têm uma dificuldade enorme de interpretação de texto. Dificuldade de ler a questão e depreender daquilo que é importante, né? Dificuldade com esses verbos de comando, que a gente em pedagogia chama de taxonomia de Bloom. Vocês têm uma dificuldade enorme com isso. Então, a minha intenção e o que a gente trabalha aqui na BeRed é justamente começar a puxar por vocês, para vocês começarem a entender o que que é importante, tudo isso. O que que é importante em cada questão, quais são os comandos, o que que aquele comando significa, por que que eu tenho que focar naquele comando, porque aquele comando é minha tarefa. Se eu não executar aquele comando, eu não vou ter respondido a minha questão, por mais que eu soubesse a resposta correta. Entenderam? É isso aí. Vamos colocar um pouquinho, então, disso que a Carminha está colocando na primeira questão, tá? Para a gente fechar aí o raciocínio todo em cima daquilo que a gente vem discutindo a semana toda, tá bom? Então, Carminha, você quer que eu leia? Você lê? Como é que você prefere começar a tocar aqui a questão? Eu posso ler, eu vou ler, mas para o pessoal entender, eu primeiro só vou ler e depois eu vou ler lendo, que é o jeito que tem que ler. Então, segura aí, segura essa informação, tá bom? Eu acho assim, uma coisa chata da prova discursiva é que não dá para ler em voz alta, né? E a situação ideal para a gente aprender alguma coisa é ler em voz alta. Mas a gente não pode na prova discursiva. Então, vamos lá. Enquanto eu estou lendo, vocês estão ouvindo para poder guardar. Um homem de 60 anos, hipertenso e tabagista, é levado à unidade básica de saúde com dor torácica em aperto há 90 minutos, irradiando para o braço esquerdo e mandíbula, associada a sudorese e náusea. Durante o exame, apresenta frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio e sudorese profusa. O eletrocardiograma na unidade básica de saúde mostra supradesnível do segmento ST em D2, D3 e AVF. Esse é o caso clínico. Aí vamos ler. 60 anos, hipertenso e tabagista. O que que hipertensão e tabagismo é importante para mim? Pô, hipertensão e tabagismo aumenta risco cardiovascular. E aí você já vai lendo e interpretando. E a queixa dele é o quê? Dor torácica. Para aí. Dor torácica pode ser o quê? O que tem no tórax? No tórax a gente tem osso e músculo, a caixa torácica. A gente tem o coração, a gente tem o pulmão e a gente sabe, e a gente tem o mediastino. Então a gente sabe que tem coisas às vezes que afetam o estômago, o esôfago, que podem ser dor torácica. Então, diante de qualquer quadro de dor torácica, a primeira coisa que a gente vai ter que tentar descobrir é se aquilo fala a favor de
Doença em qual órgão? Ah, eu tenho uma dor, dói quando eu respiro, se aperta assim, dói, quando eu me mexo, dói. O que dói quando a gente se mexe, que dói quando dá uma apertada, dói quando movimenta o arco costal, de uma maneira geral, vai estar relacionado à articulação, ao músculo, osteocondrite, alguma coisa assim. O que dói, e dói quando eu respiro, eu tenho febre, eu tenho tosse, eu tenho catarro, deve estar relacionado ao pulmão, à via aérea. Ah, eu tenho uma dor torácica, uma queimação, um negócio que sobe, vem na garganta, eu sinto um gosto ruim na boca, deve estar vindo do esôfago, deve estar vindo alguma coisa do estômago, não é verdade? É esse o raciocínio. Agora, eu tenho uma dor torácica que vai para o braço e para a mandíbula. Do lado esquerdo, que é onde está o coração. E lá embaixo o cara fala que tem um eletro. Se ele rodou um eletro, é porque o problema está no coração. Então, essa dor torácica, certamente a doença está no coração. Beleza? É isso. Aí vamos continuar. Sudorese, náusea, taquicárdico, uma pressão tocada. E aí ele fala: eletrocardiograma com supradesnível do segmento ST. Gente, ele nem está pedindo para vocês pensarem. É um eletro com supra. Eletro com supra. Ele não está dando um eletro para você interpretar, ele está te dizendo que é um eletro com supra. E aí a gente fecha. E ele, vamos lá, ele ainda te diz aonde é o supra. D2, D3 e AVF. Segura essa informação. Será que isso vai ser importante? Por que que isso é importante? Porque D2, D3 e AVF, AVF, F de pé para baixo, entende? Não sei o que que é D2, D3, mas F, F é de pé, R é de direita, AVR, AVF é para baixo. D2, D3 e AVF é um infarto inferior. Isso é importante, porque infarto inferior pode ser de ventrículo direito. Esse é um conhecimento que a gente tem que guardar. Isso vai ser importante no meu caso? Não sei, porque eu não sei qual é meu comando, não sei qual é a minha tarefa. Aí a gente tem que ir para as tarefas. Então vamos lá para a primeira tarefa. Vamos para a primeira tarefa. Qual é o diagnóstico provável e justifique com base no quadro clínico e eletrocardiográfico. Então, qual é o diagnóstico provável? O que que vocês acham? Como vocês responderiam? O que que vocês entendem que é justifique? Cadê? Vamos lá. Gente, infarto com supra, infarto com supra. Infa- é óbvio, infarto com supra, infarto com supra. É óbvio, né? Dor e supra. E aí ele diz que é para você justificar. Justificar, você tem que demonstrar para quem está te perguntando o que estava escrito ali que leva você a pensar em infarto com supra. No eletro é o quê? É o supra. Por que que isso é importante? Porque se não tem supra, pessoal, não dá para você afirmar que é infarto.
Porque o supra, ele é, no eletro, a expressão da isquemia do miocárdio. O que é um infarto? É uma isquemia do miocárdio. Ele aparece no eletro, essa isquemia, como um supra. Quando não tem supra, mas o cara tem aquilo tudo, mas o eletro não tem supra, ou tem alguma outra alteração que não seja um supra, você não pode afirmar categoricamente que o seu doente tem um infarto. Você diz que ele tem uma síndrome coronariana aguda, mas o que vai realmente firmar o diagnóstico de infarto vai ser o exame laboratorial, vai ser a curva de troponina. Guarda isso. Isso é teoria. Bom, esse caso, que o INEP estava assim, né, abençoado pelos anjos, e ninguém te deu um eletro para interpretar, ele está te dizendo que é um eletro com supra, você pode afirmar categoricamente que é um infarto com supra. E aí, vamos lá. O que nesse texto me diz clinicamente que é um infarto? Ora, bolas, primeiro, ele tem uma dor torácica em aperto. E o que a gente aprendeu? Que dor em aperto é uma dor típica de infarto. Então, ele tem uma dor torácica típica e que irradia para o lado esquerdo, que é onde está o coração, que é típico para o braço esquerdo e para a mandíbula à esquerda. E o que mais clinicamente a gente poderia dizer que acontece no infarto? No infarto, pode acontecer sudorese profusa. Então, a sudorese, a náusea, porque o infarto é inferior, então irrita o frênico lá embaixo. Isso são coisas clínicas que estão sendo ditas ali dentro, que falam a favor desse infarto com supra inferior. Beleza? Vamos lá, Beth, para destrinchar essa primeira questão aí. Dor em aperto para o braço esquerdo e mandíbula, sudorese, náusea, ataque cardíaco nem tanto, porque você pode estar taquicárdico só porque você está com dor. Ataque cardíaco não necessariamente significa que você está infartando. Mas aí, quando a gente vai lá para o padrão de resposta que o INEP esperava de vocês, você vê que o INEP está com preguiça, não é isso? Preguiça de corrigir. Ele te diz que o que você tem que dizer é que um infarto com supra, ele nem te diz se é para você dizer de quando que é, de onde que é, se é inferior, se não é. Ele diz que é um infarto com supra. E se você justificasse só botando a dor típica, né? Descrevendo aquela dor conforme está no texto, e dizendo que no eletro tinha um supradesnivelo de ST em D2, D3 e AVF, que indica lesão aguda, ou que indica isquemia miocárdica, ou que indica. Tudo isso com certeza seria considerado. Beleza? E ele aceitava IAM com supra, infarto com supra, síndrome coronariana aguda com supra. A única coisa que ele ia tirar ponto se você não citasse o supra. Que não tem por que não citar, né, pessoal? Porque está escrito no seu texto. Não briga com a questão. Só olha lá o que está escrito no texto. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo pescou? Sim, beleza. Aí vamos para a segunda questão. A segunda questão ela diz assim: cite quatro condutas imediatas na UBS, justificando
a importância de cada uma na estabilização do paciente. Aí a gente tem que lembrar do que a gente faz com um cara com infarto. Fazemos o quê? Todo mundo lembra que infarto com sucro é um negócio meio, né, batido. É importante bater, pessoal. As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no país. A chance de, em algum momento, seja em clínica médica, seja em medicina da família e da comunidade, cair alguma doença cardiovascular é gigante, gigante. Então, é importante. E aí, o que a gente faz com um infarto? A gente pensa logo no Monabis, né? Morfina, oxigênio, nitrato, AS. Não é isso que a gente lembra? Todo mundo se lembra. Então vamos lá. Primeiras coisas que a gente vai pensar. Eu, particularmente, eu gosto sempre de pensar no paciente grave ou com uma doença grave, monitor oxigênio e veia. Mas veia, monitor oxigênio e veia. Não pensa em hidratação venosa, porque não precisa hidratar uma pessoa infartada. Precisa de monitorizar. Precisa de oxigênio? Precisa se a saturação estiver baixa, não é isso? Que os últimos protocolos de infarto dizem que você dá oxigênio para quem está com 99% de saturação, não beneficia a pessoa em nada. Então, não se dá mais. Então, ele precisa de oxigênio? Precisa, se a saturação dele tiver menor do que 90%. Ele precisa de monitor? Precisa, porque ele precisa de uma monitorização contínua de eletro. Ele precisa, todo mundo falando do AS. Ele precisa de AS? Ele precisa de AS. Ele precisa de AS porque você começa a fazer uma inibição de agregação plaquetária. E se a gente lembrar do mecanismo da oclusão lá da coronária do bonito, a gente vai lembrar que tinha aquela uma lesão endotelial prévia, um acúmulo, uma placa endotelial, que essa placa teve alguma lesão que começou a agregar plaqueta e aí entupiu. Esse é o mecanismo do infarto. No que entupiu, a gente tem que fazer parar de agregar plaqueta, porque. E aí a gente faz o AS. E está demonstrado que isso diminui mortalidade. Mas a função dele é inibir a agregação plaquetária. A gente tem que tirar esse cara da dor, né? E o medicamento que vai abrir coronária, que vai fazer vasodilatação coronária, vai ser o nitrato. Lembrando que a gente está no UBS, a chance da gente ter nitrato venoso é remota, mas um sublingual talvez tenha no carrinho de parada. Então, nitrato sublingual. E a morfina? Então, vamos lá. As questões que a gente trabalha são todas questões do INEP. Questões do INEP são questões do INEP. Eu questionaria um gabarito que tem morfina. A morfina, nesse caso, pode ser feita porque o cara está com a pressão alta. Mas um infarto inferior, que pode ser infarto de VD, é um infarto que frequentemente evolui com hipotensão e choque cardiogênico. E a morfina pode baixar a pressão. Então,
é questionável usar morfina nesse paciente. A não ser que você use uma dose muito baixa de 2 miligramas, 3 miligramas. Está indicado a morfina no infarto com supra? Supondo que eu não soubesse que ele é inferior, está indicado. A morfina está indicada para melhor controle da dor. Controle da dor significa menor estresse miocárdico. Quanto mais dor, mais taquicardia. Quanto mais taquicardia, mais consumo de oxigênio. Quanto mais consumo de oxigênio, maior a área de necrose. Não está entupido o vaso que leva o oxigênio? Entenderam? Então, ele pedia 4 só. Existem mais opções do que 4. Existe a monitorização contínua, a monitorização do eletro contínua, existe o clopidogrel, existe a morfina, o oxigênio, a nitroglicerina e o AS. Então, dava para brincar nessas opções. Todo mundo conseguiu acompanhar essa interpretação até aqui? Beleza. Doutora, Aí, dúvidas? Alguma doutora, dúvida? doutora. Oi, Boa noite, doutora. boa noite. Nesse caso aí, então não é necessário fazer hidratação venosa, né? Não. Então, acesso, como é que fala? Você Hidrolisado. bota um acesso, o acesso pode ficar salinizado. Você não tem obrigação de fazer soro, tá Ok. bom? Outra coisa, doutora, sobre a morfina. Nessa morfina eu não posso administrar pelo menos 5 miligramas ou menos? De 2 a 5. Ok. Porque Assim, eu coloquei mais normal, a o que está morfina. escrito no livro, o que está escrito no protocolo, de 2 a 5. Isso. Por quê? Porque na vida real, você tem que ir dando, Aos poucos. tateando um pouquinho para não Isso. fazer morfina demais. Você também Isso. não quer chapar seu doente, tá? Exatamente. Por isso que eu coloquei morfina. Agora, a minha morfina eu coloquei mais devido a essa dor torácica dele e também devido à hipertensão que ele está. A pressão dele está muito alta. Quer dizer, está alta, né? Não, a pressão dele não está muito alta. Muito alta, A isso. pressão dele está razoável e É alta. elevada. Se a pressão dele tivesse normal para baixa, e com um infarto inferior, a morfina Não é não estaria necessário. indicada. Não, não é que não é necessária, ela não pode ser feita. Ah, sim. Entenda isso. O infarto inferior, o infarto de ventrículo direito, é um infarto que frequentemente cursa com choque cardiogênico, Radiogênico, sim. tá certo? Ó, certo, Então a doutor. gente não a gente segura a onda da morfina, porque vai baixar a pressão do cara. Ok, Ah, mas como que dá para eu saber que esse infarto aí, por isso aí que está escrito, é de ventrículo direito? Não dá para saber. O que que a gente teria que fazer? Ele poderia perguntar isso, né? Como você faria o diagnóstico de infarto de VD? O que que vocês me dizem? Ah, não estava no gabarito, né, pessoal? O que que vocês me dizem? Chuta? Como eu faço, vejo que isso aí é do lado direito? Poderia ser uma isquemia? Não, olha só, olha o que que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o seguinte: eu tenho um caso clínico todo que o cara me diz É, que o eletro tem um supradesnivelo de ST em D2, D3 e FF, que é um infarto inferior. sim. O que eu poderia fazer, além do que está escrito aqui, para dizer que isso é um infarto de VD, de ventrículo direito? Alguém sabe? Então, vamos lá. Ponto para a gente melhorar e estudar. A gente tem que rodar as derivações à direita. Haha, colocar os eletrodos à direita. Rodar, você roda
as mesmas derivações que você faz no precórdio, né? Sim. V1, V2, V3, você roda V1, R, V2, R, V3, R, V4, R. A mesma coisa que você faz no precórdio à esquerda, você faz à direita. Vai aparecer tudo alterado, tudo soprado. À Entendi. direita. Tá certo? Tá bom, doutor. Então, desse jeito, a gente teria certeza que é um infarto de ventrículo direito. Tá bom? Mas, assim, isso aí é só um adicional do caso clínico. Aí, vamos lá. Vamos lá, Beth. Mostra lá o 2 para gente, por favor. E aí, é aquilo que eu falei no 2. Ele fala da monitorização eletrocardiográfica contínua, do clopidogrel. Eu acho assim, controle de glicemia em diabetes é muita elucubração. Ele está pedindo coisas assim que são meio óbvias. AS, nitroglicerina, morfina, Monabs, tá? Então, destrinchamos isso aí. Vamos lá para a terceira pergunta. Aí ela quer que você elabore um plano terapêutico inicial para o encaminhamento, detalhando os medicamentos e condutas. O que que isso significa? Significa que tem coisas que não são medicamentosas nessa resposta. É essa a interpretação dessa pergunta. Se ele fala medicamentos e condutas, é porque tem alguma coisa ali que não é medicamentosa, que não é dar um remédio. E o que que não é dar um remédio num paciente com infarto com supra? É desentupir ele. Como? Com cateterismo. O que que a gente aprendeu lá na faculdade do infarto? A gente aprendeu que o infarto com supra, o cara tem que ser desentupido. Ou ele é desentupido com o rotorrúter, é porque eu sou velha. Na minha época, tinha uma empresa que fazia desentupia cano, que chamava rotorrúter. Ou é desentupir com o cateterismo, ou é desentupir com diabo verde, que é o que a gente joga no ralo entupido, que é o fibrinolítico. Então, a primeira coisa, num paciente que tem janela, né? Ele está lá 90 minutos só, 1h30. Ele está careca de estar dentro da janela. A primeira coisa é a gente descobrir se dá para a gente mandar ele para um local que faça o cateterismo em tempo hábil, ou seja, em 120 minutos. Dá? Então, a primeira conduta é fazer angioplastia primária. Então, encaminhar urgente para angioplastia primária. Por que que a gente faz isso? Porque o tratamento para o infarto principal é reperfundir o miocárdio, desentupir o que está entupido, desobstruir a artéria entupida, voltar a oxigenar o miocárdio. A segunda coisa que a gente tem que fazer, a segunda coisa que a gente faz medicamentosamente falando é enoxaparina. E, na verdade, a gente pega o Monabis e vai continuando ele, né? Que é o último item, que é a heparina. Então, a gente faz enoxaparina. A gente faz clopidogrel. Clopidogrel e heparina são os dois últimos itens do que a gente ainda não fez antes. E a gente, o que que a gente pode fazer além disso, que também é uma conduta, mas essa é uma conduta que envolve um medicamento, é justamente fazer o fibrinolítico, caso você não possa mandar ele para angioplastia primária. Então, terapia fibrinolítica. Para quê? Para dissolver o trombo e reperfundir o miocárdio, caso você não possa fazer a angioplastia primária.
Aí, assim, né, esse caso, assim, o INEP estava, assim, num dia abençoado pelos deuses, assim. Eles tinham tido, acabaram de voltar das férias, estava todo mundo muito feliz, porque eles aceitavam como resposta manter o paciente monitorizado continuamente durante a transferência, francamente, pessoal, molezinha. E fazer nitroglicerina venosa se a sublingual não resolveu. Na minha opinião, o mais importante seria a angioplastia e a fibrinólise, tá? Desculpa, porque fui invadida aqui pelo monstremo. É, é isso aí. Que mais? E essas duas coisas, na minha opinião, eram as mais importantes. E o resto a gente ia adicionando, tá? Bota lá pra gente, Beth, a questão 3, por favor. Lembrando o seguinte, assim, a gente, por exemplo, esse caso, por exemplo, é um caso que, quando caiu no INEP, ele foi um caso de prova prática. E naquele ano foi muito engraçado. Eu me lembro disso claramente, porque eles puseram isso na prova de medicina da família e da comunidade, por isso que é uma UBS. E, e pedia exatamente o que a gente pede, o que se pede para fazer numa emergência qualquer, que foi o que causou transtorno nos alunos. Mas entendam que é importante você estar preparado para qualquer cenário. Pensar no cenário é importante, tá? Pensar no cenário. Beleza. Vamos lá, Beth. Volta para mim na quarto item. São os dois exames complementares. Dois exames complementares. E aí, vamos lá. Qual é a interpretação do negócio? Presta atenção. Dois exames complementares, mas ele já está te dizendo que tem um eletro. Então, não pode ser eletro. Todo mundo concorda com isso? Não posso dizer que eu quero um eletro, porque já tem um eletro. Sim. O que além do eletro a gente faz num doente para confirmar um infarto? Um laboratório. Seja mais específico, Rafael. A gente dosa troponina. Troponina é fundamental para quem tem um infarto com supra, marcador de necrose. Troponina é fundamental para quem tem um infarto com supra? Quero uma resposta. Sim. Todo mundo concorda com o Rodrigo? Fundamental não. Aí é que tá. Fundamental não é. É uma resposta possível, mas troponina não é fundamental quando você tem um infarto com supra. Beleza? Agora, o supra, dependendo do supra, ele pode significar outras coisas. Inclusive, por exemplo, uma dissecção de aorta. Então, radiografia de tórax é um exame complementar razoável para alguém que tem um infarto?
Radiografia de tórax é importante para quem tem infarto, para quem tem uma dor torácica. Beleza? Ecocardiograma é importante para quem tem infarto? É importante para quem tem infarto, porque ecocardiograma vai estabelecer o grau de lesão daquele paciente. Mas isso é um exame que a gente vai fazer depois e que estaria, o que que estaria alterado no raio-x? De quê? De infarto? Angiografia? Não, não. Angiografia para quê? Isso é infarto. A gente sabe que é infarto. A única coisa que pode causar confusão não é embolia. O que pode causar confusão é dissecção de aorta. E aí a radiografia é importante porque vai ter um alargamento do mediastino. A aorta que disseca alarga o mediastino, é uma aorta com aneurisma. Alargamento do mediastino. O eco vai me mostrar, em relação às complicações, ele vai me mostrar várias complicações. Você pode ter, enfim, lesão valvar, lesão da cordoalha, do coração, sei lá, mil coisas que os cardiologistas gostam de inventar. Mas o eco vai estabelecer exatamente qual parede está parada, onde está parado o coração, o que que complicou naquilo. Uma complicação do infarto possível é o aneurisma miocárdico, então é isso, tá? Beleza? Todo mundo entendeu? Sim, bem. Entenderam o que que é interpretação de texto? Entenderam como é que a gente tem que ler a pergunta? Como é que tem que destrinchar a pergunta? Para você não ficar, né, sem responder tudo que foi perguntado, tá bom?